nos ensina bastante. E na lição você tem aí a mensagem dos Salmos. O editor da revista colocou aqui, o nosso irmão Rubens Paz, que a vontade de Deus se revela, né? Cada versículo da Bíblia Sagrada com emoções fortes e das grandes expectativas espirituais do salmista. Então os Salmos falam de diversas maneiras, como diz o autor aqui. Salmos falam de alegrias, tristeza, esperança, temor, expectativas, desapontamento, confiança e gratidão. Só que tem uma coisa, irmãos, muitas vezes o leitor do Salmo, ele lê do Salmo porque gosta de ler Salmo, mas ele não entende o que está lendo, porque a teologia dos Salmos não é uma teologia filosófica ou ideológica como as pessoas pensam, não é nada disso não. Olha aqui, o autor colocou aqui nessa introdução aqui, ó. Assim, após a acurada pesquisa, nelas procurou-se unir a teologia de Salmos à profundidade emocional da experiência humana. Então, o livro de Salmos é um livro que fala exatamente da experiência humana em várias circunstâncias da vida. Por exemplo, você pega o Salmo 59, que está bem aqui perto do Salmo 63. O Salmo 59, quando Davi diz assim: livre Deus meu dos meus inimigos, protege-me daqueles que se levantam contra mim, livra dos que praticam iniquidade, salva dos homens sanguinários. E no verso 14 ele diz assim, olha, no verso 4, aliás, diz assim: e eles correm, se preparam, sem culpa minha, desperta para me ajudares, Deus. Olha o verso 14. Eles tornam a vir à tarde, uivam como cães e andam rodeando a cidade. Vaguei buscando o que comer. Você olha para esse salmo aqui e fala assim: meu Deus, que esse salmista aqui, ele está fora de órbita, né? Não é possível. Mas quando você vê esse salmo aqui, para você entender, vai lá para 1 Samuel, capítulo 18, capítulo 19, você vai entender. Davi, depois de derrotar um gigante, olha só, derrotou o gigante Golias, casou com a filha do rei, ó, presta atenção no detalhe, casou com a filha do rei. O Davi foi elogiado pelas mulheres que cantavam, Saul matou a 1000 e Davi de milhares, aquela coisa toda. O que aconteceu? Saul se levantou contra o rei Davi e enviou um exército para matar o rei Davi. Quando Davi faz essa oração aqui, e esse louvor a Deus, foi naquela circunstância de 1 Samuel 18, 19. Você procura com cuidado, você vai entender isso. Então a teologia dos Salmos, irmãos, não é uma teologia filosófica abstrata, é uma teologia para nós, é contemporânea de ensino para nós. Por quê? Porque a teologia dos Salmos não é abstrata nem filosófica, antes é teologia popular que emerge da adoração coletiva. Esses poemas religiosos refletem a fé em Deus, a adoração a Deus, a certeza da vitória em Deus. O foco da teologia dos Salmos é Deus, um Deus único, verdadeiro, que protege, abençoa, que guarda, um Deus santo, um Deus de amor, o Deus dos hebreus, o Ruach, o Deus Espírito. Enquanto os deuses das nações eram imagem, eles vias. É por isso que você vai entender o Salmo 15, o Salmo 115, aliás, quando o salmista fala sobre os adoradores de idolatria. Você vê uma imagem, tem boca, tem olho, mas não fala, não cheira. Não... Então, os Salmos, a teologia dos Salmos, é uma teologia, veja bem, popular, que emerge da adoração coletiva verdadeira a Deus, na certeza de que você vai receber de Deus a bênção e a vitória. Então, quando a gente olha agora na nossa lição, a lição do número 1, você vai entender agora o que é exatamente essa adoração nos Salmos. Então nós vamos aprender aqui com o autor da lição, que é o pastor Paiva,
a interpretação dos salmos. E você vai começar a entender aqui, na base da lição, Davi é o salmista. Certamente foi Davi o primeiro a produzir o hinário para ser usado nos cultos. Você encontra no Salmo 72, verso 20, de Esdras foi o colecionador disso tudo. O saltério, como é chamado. E quando a gente olha isso aqui, a lição diz que você aqui está iniciando hoje uma série de 17 lições sobre um dos mais lidos e preciosos livros da Bíblia Sagrada. Nosso desejo é de ajudá-lo a desfrutar ainda mais das riquezas desse material bíblico, através de uma ampla compreensão de sua mensagem. Aí o autor vai dizer aqui, o livro de Salmos fala de alegrias. Salmo 59, quando Davi escreveu, ele, depois de derrotar o gigante, alegre por ter vencido uma batalha, as mulheres louvando e adorando a Deus, casou com a filha do rei, Davi estava alegre. Só que veja bem, o Salmo fala de alegrias, ao mesmo tempo Davi agora em seguida está triste, porque o próprio sogro coloca um exército para perseguir ele. Irmãos, a vida cristã, Jesus falou assim, no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. O Salmo é para nós aprendermos que a vida neste mundo, você tem alegrias, tristezas, mas o que não pode faltar é a terceira coisa, que esperança. Você não pode deixar de ter esperança num Deus que luta por você, que guerreia as tuas guerras e está nas tuas causas. Então você tem alegrias, tristeza, esperança, temores. Quem não tem temor? Ficar doente, cair no hospital. Quem não tem? Todos nós temos. Mas nós temos uma confiança no Deus. Davi sabia que o exército estava procurando ver matar ele, mas o que acontecia? Ele tinha um Deus que guardava ele. Por isso que ele fazia, ando me cercando, à noite eles uivam, procurando me tragar, mas o Senhor é o meu Deus. O Senhor é o meu escudo. O Senhor que me protege. A mesma coisa somos nós, irmãos. Nós não estamos isentos de tristeza, de angústia, de temores. Nós estamos não. Não existe super-homem, super-mulher. Isso não existe. Nós somos pessoas, seres humanos. Por mais durão que você for, tem um momento na tua vida que as tuas pernas vão tremer. Então, presta atenção nos detalhes colocados aqui na lição. Alegrias, tristezas, esperança, temores, expectativas de dias melhores, de coisas novas acontecerem. Tudo isso os Salmos falam sobre essas coisas. Outra coisa, irmãos, desapontamentos. Quem não tem desapontamento nessa vida, irmãos? No dia a dia, a cada momento da nossa vida. Quem não tem desapontamento? Confiança em Deus e gratidão a Deus. Por último foi colocado confiança e gratidão a Deus. Irmãos, quando a gente olha essa questão, você vai ver que o autor coloca aqui com propriedade o resumo de tudo que nós falamos. Sua mensagem é muito atual, pois todos nós temos problemas emocionais, todos nós temos, ou de uma maneira ou de outra. Você muitas vezes deita com medo e levanta sem medo, porque Deus te guardou, te protegeu, te abençoou. Está aqui na lição aqui, no primeiro tópico aí. O livro de Salmo fala de alegria e tristeza. Sua mensagem é muito atual, pois todos nós temos problemas emocionais, nós temos problemas morais, espirituais, psicológicos. Nesses estudos, o objetivo central é unir a teologia de Salmos à profundidade emocional na experiência humana. Os Salmos nos ensina a cada dia a superarmos as nossas necessidades e dando para nós experiência de viver um amanhã
diferente de hoje. A teologia do salmista é exatamente essa dos salmos. É nos ensinar a vivermos o amanhã diferente de hoje, ou pelo menos superarmos as dificuldades de hoje no dia de amanhã. De que maneira? Com a nossa vida em Deus. Porque os salmistas que escreveram, as pessoas que escreveram os salmos, principalmente o rei Davi, a confiança dele em Deus era tremenda. Nós vamos ver aqui na próxima aula sobre essa questão da confiança absoluta em Deus. Olha, chega um ponto de você ver assim, ó, eu não tenho outro bem nenhum a não ser Deus, acabou. Olha só a questão. Então, nós vamos ver aqui a questão da experiência humana. Todos nós temos experiências boas e ruins nessa vida. As experiências boas, irmãos, muitas vezes, nós esquecemos fácil. Mas as experiências ruins, você não esquece fácil. Às vezes gera trauma, a pessoa fica traumatizada, fica com aquilo na mente e no coração. As experiências ruins, muitas vezes, é o fardo que a pessoa carrega. E só quem pode aliviar esse fardo é Deus. O salmista sabia disso. Quando ele disse, o Senhor é meu pastor, nada me faltará. Faz-me andar por pastos verdejantes, guia-me pelas veias tranquilas, leva por caminhos, direto ao Senhor, para a fonte das águas. Tudo isso aí é confiança absoluta em Deus. Então, veja bem, irmãos, cuidado com as suas expectativas em Deus, para você não ser frustrado e carregar dentro de você uma enfermidade que faz você perder a sua comunhão com Deus. Davi, se as lutas diárias que ele passou trouxesse para a alma dele, uma enfermidade que, veja bem, fizesse ele separar de Deus, ele tinha motivo para separar de Deus. Mas quando ele estava lá na boca do calabouço, o que foi que Davi falou? Senhor, não retire de mim o teu Santo Espírito. Pequei, estou errado, preciso de um conserto. É o que muitas vezes falta para nós, irmãos, sermos realistas. E quando você fala em realistas, ser real, ser autêntico, muitas vezes você machuca as pessoas. Muitas vezes as pessoas não gostam. Muitas pessoas gostam mais de um tapinha nas costas do que você falar a verdade para ela. Essa é a questão. O livro de Salmos não esconde nada. Aliás, a Bíblia Sagrada não esconde nada de ninguém. Então vamos vendo aqui. Olha só. Por ser um livro poético, a estrutura de Salmos difere dos demais da Bíblia. Sendo, porém, seu texto muito fácil de ler e entender, sendo texto muito fácil de ler e entender, mas para desfrutarmos ainda mais de sua mensagem, precisamos compreender bem certos detalhes. Primeiro, o que é um salmo? Um salmo é um poema, é um texto curto, lírico, escrito em um momento especial da inspiração. Lembra que eu falei do Salmo 59? Por que Davi escreveu aquele salmo? Por que Davi cantou aquele salmo? Foi um momento na vida dele. Todos os salmos têm uma história. O Salmo 18 é 2 Samuel, capítulo 22. É um momento, a inspiração do salmista. Então, nós temos que aprender a ler os salmos. E quando a gente fala aprender a ler os salmos, as pessoas acham que entende tudo e sabe tudo dos salmos. Você pegar, por exemplo, irmãos, na sua Bíblia Sagrada, abra a sua Bíblia no Salmo 40.
versículo 13 a seguir. Você vai encontrar aí, ó, na minha tradução diz assim: digna-te, Senhor, livrar-me, Senhor, apreste meu auxílio. Sejam envergonhados e confundidos os que buscam a minha vida para destruí-la. Tornem atrás e confundam-se os que desejam o mal. Desolados sejam, em razão da sua afronta, os que me dizem, regozijem-se e alegrem-se em ti todos que te buscam. Digam continuamente que amam a tua salvação. Engrandecido seja o Senhor. Eu, na verdade, sou pobre e necessitado, mas o Senhor cuida de mim. Tu és o meu auxílio, o meu libertador. Não te detenhas, ó Deus. Agora vamos para o Salmo 70. Salmo 70. Apressa-te, ó Deus, em livrar, Senhor, apressa-te em socorrer-me. Fiquem envergonhados os que procuram tirar minha vida. Tornem atrás e confundir-se os que desejam mal. Sejam cobertos de vergonha os que dizem, Foguem alegres em ti todos que buscam aqueles que amam a tua salvação. Digo continuamente, engrandecido seja Deus. Eu, porém, estou aflito e necessitado. Apressa-te em valer, ó Deus. Tu és o meu amparo e o meu libertador. Senhor, não te detenhas. Lembra que nós falamos que os salmos são escritos em momentos de inspiração. O Salmo 40, do versículo 13 em diante, até o versículo 17, e o Salmo 70, são iguais. Por quê? Foram momentos que também passou, talvez com as mesmas amargas experiências da vida. Quem aqui nunca repetiu uma oração? Irmãos, quem não repete uma oração? Irmão, eu não repete, irmão. Muitas vezes você ora a mesma coisa. E às vezes as pessoas, irmãos, lê o salmo de qualquer maneira, não entende, mas nós temos que procurar entender e compreender que a mensagem dos salmos é uma mensagem, veja bem, teológica, atual, para a necessidade da alma do ser humano, da sua necessidade de guiar seu dia a dia. Ele compreender com todos os santos, qual é a largura, o comprimento, a altura e a profundidade do amor de Deus. Saber que Deus está guardando ele, protegendo ele, abençoando ele e fazendo dele um servo vencedor. Como Davi foi vencedor, também nós somos vencedores. Então, quem não sabe, apoiamos mais tarde, como aceitos pelas igrejas cristãs, como parte da literatura da nossa liturgia. Então, os salmos era a liturgia do povo de Israel. O povo de Israel estava lá necessitando de um hinário, e Davi escreveu os salmos, e outros também escreveram para o povo adorar ao Senhor. Os temas principais dos salmos aí, na lição aí, prevalece os salmos de louvor, embora não sejam tristeza, e expressam queixas, ou são uma oração. Então, por assim pode ser chamado de salmo de louvores, salmo de oração e louvor dos hebreus. Então, os salmos, muitas vezes falam de tristeza, de queixas, de experiências. Irmãos, quem não ora, muitas vezes queixando ao Senhor. Não é murmurando, mas é queixando, se queixando ao Senhor. Senhor, eu trabalho tanto, eu faço isso, faço aquilo, não vejo recompensa. O trabalhador geralmente pensa assim, É a verdade. As pessoas dizem assim, porque eu faço isso, aquilo, outro, e ninguém vê. Irmãos, o salmista nos ensina exatamente nós olharmos para o Senhor. Nós olharmos para o Senhor. O salmista diz assim, eu fui moço, eu sou velho, nunca vi um justo mendigar o pão, nem a sua descendência. Olha para o Senhor, como diz a Bíblia, autor, para os hebreus falam, olha para Jesus, o autor e consumador da nossa fé. Não olhe para as pessoas
pessoas procurando, que as pessoas vejam valores em você, vai ser difícil a pessoa ver. Não olhe para as pessoas procurando alguém reconhecer seus méritos, que as pessoas querem méritos, mas não avaliam o mérito do próximo. Veja bem, Davi livrou Israel de uma batalha tremenda contra aquele exército terrível, quando Davi matou o gigante Golias. Qual foi o reconhecimento que ele teve? Casou com a filha do rei, mas logo em seguida já tinha gente querendo matar ele. E quando Davi foi aclamado rei por Judá, as 10 tribos não receberam nada, não. Depois de muita luta e muita conversa, ainda bem que teve o Joabe, teve outras pessoas que trabalharam, provém ser governador, ser rei de todo Israel. Não deixe a tua imaginação achar que ninguém está olhando para você. Deus está olhando para você, tuas causas, tuas dores, tuas lutas, tuas angústias, tuas tristezas, tudo está nas mãos de Deus. Não fique esperando as pessoas, não, você não vai ter isso não. Então os autores que você tem aí, Davi, Asaf, filho de Coré, Emã, Etã, Moisés e Salomão foram os homens que escreveram os livros na Bíblia Sagrada. Agora veja bem, irmãos, como interpretar os salmos? Como interpretar os salmos? Embora os salmos sejam muito claros, alguns elementos ajudarão na compreensão desses salmos, desses preciosos textos. Observar as circunstâncias históricas, como nós vemos aqui no Salmo 59. E os salmos foram escritos motivados por alguma circunstância vivida pelo autor. Por exemplo, o Salmo 3 tem como contexto histórico o relato de 2 Samuel 15. O que é 2 Samuel capítulo 15, irmãos? Vamos lá, 2 Samuel capítulo 15, para você entender o Salmo 3. 2 Samuel capítulo 15. O próprio filho do rei Davi, o Absalão, queria tomar o trono do pai, e tomou por um tempo, e fez barbaridade. Se você não entender o contexto, o que você vai ver no Salmo 3? Você vai ficar, né? O Salmo, vamos ler, irmão, o Salmo 3. Aí você vai aqui para o Salmo número 3, e você vai ver o que aqui no Salmo 3? Vamos ver o que está aqui no Salmo 3 para nós entendermos. Senhor, como se tem multiplicado os meus adversários, muitos se levantam contra mim, muitos são os que dizem de mim, não há socorro para ele. Olha só, aí vai falando, irmãos, quando você olha aqui agora o versículo 4, com a minha voz clamo ao Senhor, ele do seu santo monte me responde. Eu deito e durmo, acordo, pois o Senhor me sustenta. O próprio filho arrumou emboscada para o pai, tomou o reinado do pai, fez barbaridade em Jerusalém. Davi foi obrigado a correr, só que Davi tinha a sua confiança em Deus. E Davi tinha tanto amor por esse filho, que quando as pessoas foram atrás de Absalão, ele falou assim: não mata Absalão não. Mas mataram Absalão. E quando Absalão morreu, ele disse assim: Absalão meu filho Absalão. E ele morreu, e foi precisar alguém dizer para ele assim: se tivesse morrido alguém do exército, você não chorava tanto como você está chorando pelo filho, seu filho que fez tanta coisa contra você. Davi amava esse rapaz. E ele confiava em Deus, que Deus ia trabalhar em favor dele. Agora, será que Davi pensava que Deus ia trabalhar de uma maneira de matar o seu próprio filho que tinha levantado contra ele? Davi não queria isso. Agora, irmãos, o querer efetuar é de Deus. Nós não podemos pedir vingança, matar, esquartejar, apedrejar. Não, nós temos que entregar na mão de Deus. Como diz o Salmo 3 aqui: olha, muitos se levantam contra mim, muitos são os que dizem de mim, não há socorro para ele.
Mas tu, Senhor, é o meu escudo ao redor de mim, a minha glória, aquele que me exalta a minha cabeça. Eu me deito e durmo e acordo porque o Senhor me sustenta. Eu tenho a certeza que eu estou guardado pelo Senhor, estou protegido pelo Senhor. Esse é o nosso dever de cristão. As lutas vêm, muitas vezes, dentro do lar. Qual é a sua obrigação? É murmurar? É pedir para matar? É pedir para morrer? Não. Entrega na mão do Senhor, irmãos. É Deus que... Nós estamos na mão de Deus, irmãos. Nós estamos na mão de Deus. Deus é Senhor de tudo e de todos. Bom, vamos caminhando aqui. Glória a Deus. Assim também estão relacionados com o texto do Salmo 75, 76, lá em 2 Reis 19, Salmo 56, lá em 1 Samuel 21, e o Salmo 24, que é 2 Samuel capítulo 6, que é um salmo maravilhoso, Salmo 24, mas muitas vezes, por nós não observarmos o contexto, vamos ler o Salmo 24, para ver se a gente entende alguma coisa, sem ler lá em 2 Samuel. Ó, o Salmo 24. Do Senhor é a terra e a sua plenitude, o mundo e aqueles que nele habitam, porque ele afundou sobre os mares e afirmou sobre os rios. Quem subirá ao monte do Senhor, ou quem estará no seu lugar santo? Aquele que é limpo de mãos e puro de coração, que não entrega a sua má vaidade, nem jura por engano, nem jura engano, mas esse receberá do Senhor uma bênção, e a justiça do Deus da sua salvação. Tal é a geração daqueles que buscam a tua face, ó Deus de Jacó. Levantai, ó portas, as vossas cabeças, levantai as entradas eternas, entrai o Rei da Glória. Quem é esse Rei da Glória? O Senhor, forte e poderoso, Senhor poderoso na batalha. Levantai, ó portas, as vossas cabeças, levantai-vos, ó entradas eternas, e entrará o Rei da Glória. Quem é esse Rei da Glória? O Senhor dos Exércitos, Ele é o Rei da Glória. Bom, vamos lá para 2 Samuel capítulo 6, versículo 12 a 17, para você entender quem é esse rei que Davi está falando, né? É Jesus Cristo? É Jesus Cristo. Mas o porquê que Davi escreveu esse salmo? 2 Samuel capítulo 6. Segundo Samuel capítulo 6, versículo 12 ao 17. Então informaram a Davi, dizendo: o Senhor abençoa a casa de Obed-edom, e tudo quanto é dele, por causa da arca de Deus. Foi, pois, Davi com alegria, fez subir a arca de Deus da casa de Obed-edom na cidade de Davi. Quantos que levavam a arca do Senhor tinham dado 6 passos? Ele sacrificou um boi, um animal, e Davi dançava com todas as suas forças. Veja bem, diante do Senhor estava Davi, de um ofre de linho. Assim Davi, a roda da casa de Israel, subiram, trazendo a arca do Senhor, com júbilo, ao som da trombeta. Quando entrava a arca do Senhor na cidade de Davi, Mical, filha de Saul, estava olhando pela janela, e vendo o rei Davi saltando, dançando, diante do Senhor, o desprezou no seu coração. E introduziram, pois, a arca do Senhor, e puseram no seu lugar, no meio da tenda que Davi lhe armara. E Davi ofereceu holocausto e oferta pacífica perante o Senhor. Irmãos, se a gente não olhar o contexto histórico, quem vai entender quem é esse Rei da Glória? O Rei da Glória é o Senhor Todo-Poderoso, porque a arca simbolizava a presença de Deus. Quando a arca entrou em Jerusalém, a cidade que Davi tinha conquistado, que é Jerusalém até hoje lá, tomou dos jebuseus, e Davi levou a arca do Senhor, que estava na casa de Obed-edom, que tentou levar a primeira vez, não conseguiu. Agora
Davi fez uma festa, Israel fez uma festa. Entra o Rei da Glória. Já ouvi tanta mensagem que era Jesus entrando em Jerusalém. Pode ser como figura? Não, pode ser. Mas o texto literalmente, está falando da entrada triunfal da Arca do Senhor, da presença do Senhor em Jerusalém. É a presença do Senhor em Jerusalém. O rei Davi levando a arca. E o Senhor é o rei da glória. Davi não está dizendo que ele era o rei. Como alguns dizem que Davi está falando dele e do Senhor Jesus Cristo. Não, está falando do Senhor Todo-Poderoso. O Senhor é o meu rei, o meu escudo. O Senhor é a minha força, o meu baluarte. O rei da glória é o Senhor Todo-Poderoso, o Senhor dos exércitos, o Deus poderoso. Então, quando a gente olha o contexto histórico, irmãos, muda a nossa maneira de ver, abre a visão. Você começa a contemplar, já pensou? Jerusalém lá agora, Davi armou uma tenda, conquistou a cidade, armou uma tenda, vou trazer a arca do Senhor para cá. E fez aquela festa. Por quê? A arca simbolizava a presença de Deus. Então, além de ter conquistado a cidade, agora também tinha a presença de Deus em Jerusalém. Isso é muito poder. Levantar os portais para aquele do Rei da Glória. Vem chegando aí a arca do Senhor. Abre as portas, levanta as portas, para que Deus entre e o Senhor seja glorificado. Irmãos, o contexto histórico dos Salmos faz a diferença na nossa interpretação, na nossa liturgia, na nossa maneira de pensar e de viver. Quem é esse Rei da Glória? É o Senhor Todo-Poderoso, aquele que faz grandes coisas. Letra B aí do segundo tópico, de como interpretar os Salmos. Observar o estado psicológico do autor, ao compor um cântico. Essa seja talvez a maior riqueza deste livro da Bíblia. Revelar o estado da alma do homem, suas lutas, angústias e alegrias. Vou fazer uma comparação ridícula aqui, mas para você entender a questão espiritual. A questão veja bem, de você entender o estado de alma, o estado, que a pessoa se encontra quando faz. A pessoa que está apaixonada, geralmente ela escreve uma música falando de amor, de paixão. A pessoa que está revoltada faz uma música de agressividade, assim por diante. Os salmos também não mudam, irmãos, porque está na natureza humana. Então presta bem atenção, olha, a Bíblia revelar o estado da alma do homem nas suas lutas, angústias e alegrias. Por exemplo, Salmo 51, que lê os salmos percebe que os seus autores eram pessoas de carne e osso, sujeitos ao medo, à dúvida, à depressão, desânimo. É o Salmo de Davi se confessando seus pecados, o profeta Natan, e Davi mostra lá realmente que ele tinha feito coisa errada, mas ele agora se consagra diante de Deus. Salmos revelam como nós e eles somos feitos da mesma estrutura, o pó, e que carecemos da misericórdia de Deus. O Salmo nos ensina que os problemas existem, as dificuldades existem, as lutas existem, as angústias existem, as tristezas existem, mas nós temos um socorro, irmãos. E o nosso socorro que está no Senhor, como diz o salmista. O nosso socorro está no Senhor que fez os céus e a terra. As lutas estão aí, dia a dia, mas nós temos o Senhor para nos dar força na luta. Você não vai deixar de ter luta, mas você vai ter força na luta. É por isso que você vai encontrar um Davi e falar assim: Deus faz os meus pés mais ligeiros que a corça e me adestra para a batalha. Ué, a luta veio, mas lembra daquele cântico antigo? A luta vem e passa, não desanima não, irmão. Quem crê em Jesus Cristo já tem a salvação. Vem luta, vem luta, vem luta, vai luta, vem luta, vai luta, mas você está firme, segura nas mãos do Senhor e você vai vencer. Terceiro, a divisão do livro dos Salmos. Você vai encontrar agora as divisões.
Os salmos são divididos em vários temas, em vários artigos. Os salmos messiânicos relacionados a Jesus, sua exaltação, paixão, encarnação. Você vai ter o Salmo 2, Salmo 8, Salmo 16, o Salmo 22, Salmo 40, Salmo 109, o Salmo 72. Os versículos que você encontra, está tudo aí. Porque Salmos, se você pegar o Salmo 22, que é o salmo mais messiânico, a profecia que se cumpriu literalmente na pessoa de Jesus, lá o salmista está falando exatamente que as pessoas tinham cercado ele, afrontaram ele, machucaram ele, mas ele fala assim: Senhor não vai deixar minha alma na morte, no túmulo não. Deus já profetizando da vitória do Senhor Jesus Cristo na ressurreição. Aí você tem os salmos de ação de graça. A mesma coisa somos nós, irmãos. Sabe aquele culto que você vai cultuar a Deus de gratidão por ter uma bênção recebida? Você tem o Salmo 47, 63, 65, 104, 116, 145 e 150. Ação de graças, de gratidão a Deus, pelo que Deus tem feito. Não é somente esperar nas bênçãos do Senhor, mas ser grato ao Senhor. Pedido de bênção e proteção, você também tem. Pedido de bênção e proteção. Pedir para Deus não é pecado, é uma nossa obrigação, irmão. Jesus falou: pedi, pedi, dar-se-vos-á. E se dizer, pedi, pedi, repete ainda: pedi, pedi, dar-se-vos-á. Bateis e encontrareis, porque o que bate encontra, o que pede recebe. Ué, outra coisa, irmãos, pedido de intervenção divina, Salmo 38, Salmo 137, Deus interceder em favor de alguma coisa nossa. Você tem os salmos também. Quantas vezes nós oramos pedindo intervenção de Deus? Agora tem o Salmo 33, 94, 97, 136, 145, que é o Salmo de confissão de fé. A fé singela, única em Deus. A fé concreta, aquela fé que não muda. A circunstância não pode mudar a fé de uma pessoa. É o que o Salmo nos ensina, irmãos. As lutas, as dificuldades, não pode mudar a fé. Hoje vivemos uma época, irmãos, que as pessoas, a fé delas muitas vezes de manhã está lá em cima, à tarde está no solado do sapato. Não, irmãos, a fé, ela tem que ser, veja bem, num nível, não que você veja bem, que está no topo, não. Mas a fé, você tem que caminhar pela ótica da horizontal. Quando você começa a caminhar na ótica só da vertical, você começa só a receber de Deus, mas você não começa a andar com Deus. Porque a vida cristã, você pede e Deus dá para você andar, você dá da vertical para você andar na horizontal. Quando você começa a andar só pedindo, só buscando, e só querendo de Deus, você deixa de andar no querer de Deus, nos passos do Senhor. Confissão de pecado, Salmo 6, 32, 38. Irmãos, se a coisa difícil das pessoas orarem, é confessando o pecado. Intercessão a favor do rei, a favor do povo. Interceder a favor das autoridades. Você vai encontrar. Imprecações, queixas contra os adversários, que é o que mais as pessoas fazem, né? Exatamente, pedir justiça de Deus. Deus julga a minha causa. O que Jesus falou sobre isso, irmãos? Lembra lá em Lucas 18, quando Jesus contou uma parábola do juiz lá e da viúva? Que a viúva importunava o juiz todo dia: julga a minha casa. O juiz falou assim, não dava nem bola para a viúva. Quando foi um dia, falou assim: ainda que eu não temo a Deus e nem homem algum, todavia, como essa viúva me importuna, eu vou julgar a causa dela.
Então, irmãos, toma muito cuidado para a gente não fazer as coisas sem ter uma direção de Deus. Bom, instruções sobre o governo de Deus, exaltação à palavra de Deus, Salmo 19, Salmo 119. O Salmo 119 é um salmo que exalta a palavra de Deus. Irmãos, se tem uma coisa que nós temos que aprender como seres humanos nesse mundo, que a palavra de Deus está acima de tudo e de todos, irmãos. A palavra de Deus, ela é a nossa regra de fé e prática, é a nossa guia de conduta no dia a dia. E quando a gente olha essa questão aqui, da exaltação à palavra de Deus, você vai ver que o salmista, no Salmo 119, você vai encontrar, quero ler para você aqui, versículo, Salmo 119, versículo 49, olha o que o salmista diz: lembra-te da palavra dada ao teu servo, na qual me fizeste esperar. Será que Deus nunca deu uma palavra de ânimo para você, de resposta à tua oração? Deu, irmãos. O salmista diz aqui no Salmo 119, quando a gente está olhando essa questão da exaltação da palavra de Deus: Senhor, lembra-te da palavra dada ao teu servo, como fizeste esperar. Nós, seres humanos, temos que esperar conforme a palavra do Senhor, irmãos. Não é conforme a palavra de homem. Porque se nós esperarmos conforme a palavra de homem, podemos sofrer sérias consequências. O homem não cumpre o que fala. O homem pode te enganar, mas a palavra de Deus não vai te enganar, não. E Deus, quando fala, Ele cumpre o que Ele fala. Então, exaltação à palavra do Senhor. Apreciação pela natureza, você tem o Salmo 19, 29, 33, 50, 74, 75, 104, 147, 148. Apreciação pela natureza. Irmão, se tem uma coisa que a Bíblia faz questão de mostrar para nós, é que a própria natureza, ela louva e adora o Senhor. E se você pegar Isaías capítulo 55, vamos lá para Isaías capítulo 55, quando fala exatamente sobre a questão da natureza. Isaías capítulo 55. Olha o versículo 12 e o versículo 13. Diz assim: pois com alegria saireis e em paz serei guiados. Os montes e os outeiros romperão em cântico diante de vós, e todas as árvores do campo baterão palmas. Em lugar do espinheiro crescerá a faia, e em lugar da sarça crescerá a murta. O que será para o Senhor, por nome, por sinal eterno, que nunca se apagará. Aqui está falando da palavra de Deus, quando a igreja sai evangelizar, quando os irmãos saem evangelizar. Porque assim como a chuva e a neve descem dos céus, e para lá não tornam, mas regam a terra e fazem produzir e brotar, para que dê semente ao semeador e ao pão que come. Assim será para sair da boca do Senhor. A palavra de Deus, irmãos, quando ela é ministrada, quando ela é falada, quando ela é propagada, diz o autor aí, Isaías, o profeta, que os montes os outeiros rompem em cântico, as árvores batem palma. Salmo, você pega a partir do Salmo 140 em diante, lá você vai ver que fala, tem o Salmo que fala exatamente que até a baleia louva e adora o Senhor. O hino do nosso cenário que foi louvado ao Senhor aqui ontem, quinta-feira, aliás. Todos juntos louvemos. Aves, vermes, ser gigante, tudo adora a Deus. O Salmo nos ensina a sermos adoradores constantes. Adoradores, vamos dizer, adoradores ativos.
não esporádicos. Hoje as pessoas são adoradores esporádicos, são momentos de adoração. Não, nós temos que ser adoradores constantes. Adoramos ao Senhor, adoramos um Deus que não vemos, mas sentimos. E vemos os trabalhos das suas mãos. Você contempla a natureza. O que o salmista diz? Uma noite faz menção outra noite, um dia faz menção outro dia. Sem linguagem, sem fala, tudo acontece. Ô irmãos, a natureza é para mostrar para nós a criação de Deus. Existe o Criador que está sendo adorado. As aves dos céus adoram o Senhor com o seu cântico, com o seu canto. E nós, muitas vezes, irmãos, somos adoradores por momentos e poucos momentos no nosso dia. Vamos caminhando aqui. Históricos fazem parte da vida de Israel, que é o Salmo 14, 44 e assim por diante. Você vai ler um salmo desse daí, você vai procurar na história o que aconteceu e você vai entender o contexto do salmo. A existência da alma e sua sobrevivência. Irmãos, a existência da alma. A alma, irmãos, é uma questão séria. E quando você olha essa questão da alma aqui, ó, a existência da alma e sua sobrevivência, vamos ler o Salmo 16, versículo 10 e 11. Salmo 16, versículo 10 e versículo 11. Para você entender a questão teológica do Salmo. Pois não deixará a minha alma no Sheol, no Hades, no inferno, nem permitirá que o seu santo veja corrupção. Quando exatamente da profecia do Senhor Jesus Cristo, não deixou apodrecer seu corpo ali, seu corpo foi glorificado. O Senhor Jesus Cristo, o corpo que ele nasceu, não sofreu corrupção, não se acabou, a terra não comeu, ele se tornou o corpo glorificado, falando para nós que o nosso corpo também um dia se tornará num corpo glorificado. Tu me farás conhecer a vereda da vida, na tua presença a plenitude de alegria, a tua mão direita há delícias perpetuamente. A alma, irmão, do ser humano se regozija na confiança ao Senhor, na nossa confiança em Deus. Irmãos, se a nossa alma estiver consciente de um Deus que nós servimos, que é um Deus bondoso, um Deus de amor, um Deus que trabalha, um Deus que faz, um Deus, irmãos, que está do nosso lado, no nosso dia a dia, a nossa alma vai estar satisfeita. E quando uma alma está satisfeita, está contente com o Senhor, irmãos, o seu culto é diferente. O seu culto é diferente. Agora, uma alma triste e abatida, como diz o salmista, porque está abatida a minha alma, porque se perturba de mim. Muitos dizem, onde está o seu Deus? Irmãos, não deixe a tua alma se entristecer não, porque uma alma triste e abatida, ela perde muito na sua comunhão com Deus. Eu gosto muito daquele louvor que diz, minha alma engrandece ao Senhor, meu espírito se alegra em Deus, meu Salvador. Nossa alma, irmãos, engrandece a Deus, louva e adora a Deus. Nossa alma glorifica e exalta o Senhor. Existe uma briga teológica sobre questão de alma e espírito. Os dicotomistas dizem que espírito e alma é a mesma coisa, né? Mas nós somos tricotomistas, né? Cremos no corpo, alma e espírito. Corpo, matéria, espírito, a parte pneumática, movimento, e a alma, que é intelecto, emoção e vontade, é a nossa psique, né? Agora o nosso espírito testifica com o Espírito de Deus, somos filhos de Deus, testifica. O nosso espírito adora a Deus, mas a nossa alma dá entendimento, que é o culto racional. É o culto racional. Mas agora, se as pessoas são dicotomistas, eles não creem nisso não, é outra coisa. Então a questão da natureza humana,
a existência da alma e a sobrevivência dela. Só vamos sobreviver a nossa alma, irmãos, com alegria, se tivermos com a nossa alma em gratidão ao Senhor. E as celebrações das festas judaicas também você vai encontrar o Salmo 120 e o Salmo 134, que é exatamente os salmos das festas judaicas. Aí você vai encontrar o autor dizendo assim, ó, João Calvino observou que poderiam ser chamados de anatomia de todas as partes da alma. Anatomia de todas as partes da alma. Disse ainda, não há emoção que alguém experimente cuja imagem não seja refletida nesse espelho chamado Salmos. Não há, irmãos, não há ninguém que experimente cuja imagem não seja refletida nesse espelho chamado Salmos. Num salmo, no outro, sua alma vai compartilhar com aquilo que está escrito, vai falar com você. Aí você tem, na página anterior aí, salmos, né? Salmo ou salmos. A forma singular é usada para se referir apenas a um salmo. Agora eu quero deixar uma coisa bem clara aqui. Salmo não existe capítulo. E a Bíblia não existia capítulo. Foi colocado capítulo depois de muitos séculos. Quando foi traduzida, a Bíblia Sagrada foi colocada capítulo, depois de 100 anos foi colocado os versículos, dividido em versículos. A Bíblia é um livro escrito com início de parágrafo e final de parágrafo. Salmo é um louvor, é um cântico. Vamos ler o Salmo capítulo tal. Não, isso aí não é Salmo, não existe capítulo. Existe Salmo 1, Salmo 50, Salmo 90, Salmo 100, não existe capítulo. Cuidado com isso. Então, Salmos não existe capítulo. Outra coisa, irmãos. Outra coisa, nós vamos ver aqui na página seguinte, aqui, ó. Significado de expressões que você encontra nos Salmos. Tem muitas expressões nos Salmos que são, vamos dizer assim, palavras, né? Palavras que eram instruções aos músicos ou aos leitores da palavra de Deus. Então você tem aqui, ó, alimote, cante com voz trêmulas, que é do coral, né? Aquela voz, que eu não sei nem como é que chama, não é o contralto não, né? É o contralto não, é a voz. Bom, aí você tem o gitite, que é a marcha. Eles cantavam o salmo marchando. Aí você tem o masquil, texto didático ou contemplativo. Masquil de Asaf, masquil de Davi. Contempla o Senhor, adora o Senhor. É o que essa palavra diz para nós. Miquitão ou miquitã, poema em forma de epigrama. O que é epigrama, irmãos? É uma composição poética, é uma poesia, é algo assim especial. Você vai encontrar na Bíblia Sagrada, e muitas pessoas não sabem, mas você está explicando aqui para você. Mismor, o que é isso? É um poema lírico. O neginá, instrumento de corda. Neginote, nelhote, instrumento de sopro. O selá é uma pausa, um interlúdio, como se fosse uma vírgula, ponto e vírgula. É uma pausa. O seminite é a oitava nota. E o sigaion é o poema com a parte narrativa, com exemplo, né, Salmo 7, que você vai encontrar lá. Irmãos, o apóstolo Paulo usou os salmos para falar ao povo da sua época, à igreja da sua época. Jesus citou salmos, todos os escritores do Novo Testamento, Pedro, seu primeiro sermão, citou salmos, se cumpriu, né? E nós temos Jesus, quando foi lá em Lucas capítulo 24, falou assim, ó, se cumpriu na minha vida, está escrito na lei, nos profetas e nos salmos.
Os Salmos é um livro de instrução para nós, irmãos. Não é um livro simplesmente para abrir a Bíblia do Salmo 91 e deixar em cima da cabeceira, não. É para nós entendermos que a teologia dos Salmos, ela é cotidiana, é uma teologia de instrução diária, é uma teologia que confronta, muitas vezes, as nossas fraquezas, que confronta, muitas vezes, a nossa vida de adoradores a Deus, que temos um Deus grande e uma confiança tão pequena nesse Deus. O salmista tinha lutas, tinha problemas, maior do que eu, do que você, às vezes. Mas a confiança dele estava num Deus grande. A nossa luta diária hoje faz nós vermos um Deus pequeno. E o teu Deus é grande. O nosso Deus é grande. As nossas lutas, nossas dores, frustração, angústia, não é para tirar a nossa paz e tirar a nossa confiança no poder e na grandeza de Deus. Pelo contrário, irmãos. Luta, o Salmo ensina que a luta é para acrescentar a nossa fé. É para elevar a nossa fé. Elevo meus olhos para os montes. De onde me virá o socorro? Eu não tenho outro lugar para olhar. Eu só tenho que olhar para o céu, porque o meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Enquanto estiver nesse mundo, no dia a dia, teremos lutas, teremos temores, teremos angústia, teremos tristeza. Mas temos um Deus, irmãos, olhando e cuidando de cada um de nós. Amém, irmãos? Irmãos, vamos aprender bastante esse livro de Salmos. Tem bastante coisa para nós aprendermos. Eu sei que, às vezes, irmãos, a gente passa, lê assim, vamos ler o Salmo, né? Eu já ouvi uma vez uma pessoa dizendo assim, eu não tenho nada para ler mesmo, viu, pastor Manuel? Mas eu vou deixar aqui um versículo dos Salmos. Meu Deus. Meu Jesus, não tenho nada. Você tem uma riqueza tão grande na sua mão e não tem nada. Irmãos, que Deus nos ajude a adorarmos ao Senhor. Amém, irmãos?